bem, pessoal? Sejam então bem-vindos à nossa terceira aula de sistemas hidráulicos e pneumáticos, né? E nessa aula vamos então estudar um pouquinho a hidráulica, né? Essa tecnologia tão utilizada, né? Nos processos produtivos, né? Para automatizar algumas atividades e processos produtivos, ok? Se comparada, né, a hidráulica comparada à pneumática, nós podemos dizer que a hidráulica produz aí uma força bem maior, né? Ela é um sistema que, vamos dizer, ele é mais lento, porém, ele tem uma força de trabalho bem maior, ok? A primeira parte que nós vamos conhecer desse sistema é a unidade hidráulica, né? Ou seja, responsável por gerar a energia hidráulica. Então, vamos conhecer os componentes dessa unidade, ok? Aí está a nossa unidade hidráulica, vamos conhecer então componentes que formam esse sistema, né? Primeiro temos o motor, né? O motor que é responsável por transmitir o movimento, né, para a bomba hidráulica, né? Ok? Tenho a bomba hidráulica, né, que é responsável por forçar o escoamento do óleo pelas tubulações e dessa forma gerar o movimento nos atuadores hidráulicos, né? Para realizar o trabalho. Nós temos a limitadora de pressão, né? Essa válvula cumpre a função de limitar, de regular a pressão de trabalho, né, do sistema, ok? Eu tenho o filtro de óleo, né, que cumpre, é claro, a função de filtrar o óleo, né? Eu tenho em paralelo com esse filtro a válvula de retenção por mole, é uma válvula de segurança para que permita que o sistema trabalhe, né? Se ocorrer aí uma saturação intensa do filtro ou entupimento do filtro, né? Daí eu tenho então essa válvula em paralelo que ela irá abrir e permitir que o óleo volte para tanque, né? Eu tenho o reservatório, né? Ou também chamado de tanque, né? Que tem a função aí de conter o óleo, né? E cumprir algumas outras obrigações, né? Nós vamos ver adiante, ok? E eu tenho o manômetro, que é a minha informação visual da pressão de trabalho, ok? Então a unidade hidráulica ela tem uma função bem específica, que é forçar o escoamento do óleo pelas tubulações, né? E dessa forma gerar o movimento dos atuadores, né? Ou também chamados cilindros hidráulicos, ok? Outras funções que essa unidade cumpre ela serve para refrigerar o óleo, né? Então o óleo que volta do sistema ele volta com uma certa temperatura e ele no reservatório ele perdeu um pouco essa temperatura para resfriar, né? Ok? É uma função importante da unidade hidráulica, né? Ok? Bom, um outro componente importante, né, e necessário, né, para o sistema hidráulico são as válvulas direcionais, né? Essas válvulas então vão cumprir uma função que é direcionar, né, restringir ou bloquear o fluxo de óleo, né? Então a gente pode entender que essa válvula tem a função de direcionar o óleo para avançar o cilindro e retirar o óleo pela linha de retorno quando isso for necessário também, né? Ok? Existe uma norma, né, que ela identifica para nós a função de cada via de uma válvula hidráulica, né? Então, eu tenho letra A e letra B são vias de utilização, ou seja, são vias que eu vou utilizar para acionar o atuador hidráulico, né? O cilindro hidráulico, como queiram, né? Eu tenho o P, que é a via de pressão, ou seja, a via que está vindo da bomba, né, da bomba hidráulica. E eu tenho o T, que é a via de retorno para tanque, ou seja, a via que está ligada, né, para retornar o óleo para tanque. Então, essas vias da válvula direcional são identificadas para que na hora da montagem eu consiga montar de forma correta, ok? Outras válvulas muito importantes no sistema hidráulico são as válvulas de retenção, né? Dependendo do tipo de circuito que eu vá montar, eu vou utilizar então essas válvulas de retenção. Vamos entender um pouquinho como é que funciona, conhecer a simbologia
e como é que funciona essas válvulas, né? Aí estão três válvulas, né? Três simbologias de válvula de retenção, né? Então eu tenho a primeira é a válvula de retenção, a segunda é a válvula de retenção por mola e a terceira, né? É a válvula de retenção pilotada. Bom, vamos entender um pouquinho primeiro a válvula de retenção. Olha só, nesse sentido, o óleo passa livre, sem nenhum problema, né? E nesse sentido, não tem fluxo de óleo nessa válvula, ok? Válvula de retenção. Válvula de retenção por mola, né? Que é essa válvula aqui. Nesse sentido, o óleo passa, mas se ele vencer a força da mola, ok? E nesse sentido, não há fluxo de óleo na válvula de retenção por mola, né? A terceira, nossa válvula de retenção pilotada, ela, nesse sentido, ela permite que o óleo passe normalmente, ok? E nesse sentido, o óleo pode passar, porém eu tenho que ter uma pressão de óleo na linha de pilotagem, que é esse ponto aqui, né? Então veja que essa válvula tem um funcionamento específico, né? Num sentido o óleo passa livre, no outro o óleo passa, porém somente se eu tiver pressão na linha de pilotagem, né? Isso ajuda muito em alguns sistemas que nós vamos ver mais adiante, ok? Então é importante que por enquanto nós conheçamos como funciona as válvulas de retenção, ok? Então, os componentes responsáveis por transformar aquela energia hidráulica, né, em energia mecânica, energia de movimento, são os cilindros hidráulicos, também chamado tecnicamente de atuadores hidráulicos, ok? Então nós temos lá no final do sistema, né, o componente que vai transformar, né, toda essa energia hidráulica produzida em energia mecânica, né, aquela energia que vai realizar realmente o trabalho, ok? Nós temos aí uma série de tipos, né, de cilindros hidráulicos, de atuadores hidráulicos, porém os mais utilizados são os cilindros de duplação, né? Então aí temos na imagem duas simbologias de cilindros hidráulicos, né? Uma delas é o cilindro hidráulico de simples ação e a outra é o cilindro hidráulico de dupla ação, né? Então podemos dizer que o de dupla ação ele é bem mais utilizado. Na verdade, os cilindros de simples ação hidráulicos são muito poucos utilizados, são mais utilizados na pneumática, né? Na hidráulica utilizamos na maioria das vezes o cilindro de dupla ação, ok? Que é esse aqui, né? Duplação porque eu posso utilizar os dois movimentos desse cilindro para realizar um trabalho. Por quê? Porque ele tem duas conexões de óleo. Então ele é avançado, ele avança por pressão de óleo, né? E recua também por pressão de óleo. Então eu tenho força nos dois sentidos, ok? Nós vamos ver daqui a pouco um sistema montado para a gente perceber como que esses cilindros hidráulicos trabalham no sistema hidráulico, tá bom? Bom, aqui nós temos então um sistema hidráulico, né? Um sistema hidráulico básico, né? Com todos os componentes que nós estudamos nessa aula, para que você possa entender o funcionamento de cada componente, né? Então, só lembrando, aqui eu tenho meu cilindro de duplação, né? Aqui eu tenho minha válvula direcional de 4 vias e 2 posições, acionada por alavanca e retorno mola, né? Aqui tem o manômetro na linha de pressão. Aqui eu tenho o manômetro na linha de retorno, né? Aqui eu tenho minha válvula limitadora de pressão, né? Aqui eu tenho a bomba hidráulica, ok? O reservatório, o filtro e a válvula de retenção por mola. Então perceba o funcionamento, olha só. A bomba está trabalhando, né? O cilindro já recuou totalmente. Então o óleo está vindo por esse caminho aqui, né? E está voltando para tanque pela válvula limitadora de... Então olha só, né? A bomba está trabalhando, né?
o cilindro já recuou totalmente e o óleo saiu por aqui, ó, voltou por essa linha azul, pela linha de retorno, passou pelo filtro e voltou para tanque, né? E o óleo que está sendo bombeado pela bomba está vindo por aqui, olha só. Tá, a válvula limitadora abriu e está mandando o óleo novamente para tanque. Então ele fica girando aqui, porque não tem para onde ir o óleo, o cilindro já recuou, né? Veja que a pressão de trabalho que eu regulei foi de 90 bar. Quando eu acionar a alavanca, olha só, ele vai avançar o cilindro. Vamos lá, ó. Acionei e avançou. Perceba que o óleo que estava na frente aqui voltou pela linha de retorno, ó, essa linha azul, passou pelo filtro, filtrou e foi para o reservatório, né? Assim que ele atingiu o final do curso, aumentou a pressão nessa linha, a limitadora de pressão abriu e o óleo foi para tanque, ok? Quando eu voltar vai acontecer o inverso de novo, olha só, né? Então é assim que trabalha o sistema hidráulico, não importa quantos cilindros tenha, né? Ele sempre vai estar direcionando o óleo para um lado do cilindro e retirando o óleo do outro lado pela linha de retorno, né? Bom, vamos lá. O nosso manômetro na linha de pressão ele serve para mim poder entender qual é a pressão de trabalho. O manômetro na linha de retorno é para mim ver se o filtro está trabalhando de forma adequada. Por quê? Porque quando este óleo volta pelo filtro, né, o filtro vai ter uma certa resistência, uma certa pressão vai gerar nessa linha. Se a pressão for muito alta, eu vou conseguir enxergar aqui no meu manômetro que esse filtro está saturado, ou seja, o óleo já está começando a passar pela válvula de retenção e não pelo filtro. Por quê? Imagine, por exemplo, se o filtro entope, né, o óleo não passa por aqui. O que vai acontecer? Aumenta a pressão nessa linha e ele vai conseguir abrir a válvula de retenção por mola e volta por aqui. Mas vai mostrar no manômetro que esse filtro está saturado. Então eu sei que tem que trocar o filtro em função do manômetro, né? Olha só. Ok? Então, esse sistema básico hidráulico, né? A vida passa